Vamos falar um pouquinho aqui da transição no estado de São Paulo, porque o governador eleito do estado, Tarcísio de Freitas, voltou a defender a privatização da empresa de saneamento básico de São Paulo, a Sabesp. Para o ex-ministro, a tarifa não vai aumentar se ele decidir oferecer à estatal a iniciativa privada. A Sabesp já é listada no mercado financeiro, o que, de acordo com o governador eleito, facilitaria muito esse processo. O estado de São Paulo tem 50,3% de participação, enquanto 34,4% são negociadas na B3 e os outros 15,3% na Bolsa de Nova York. Constantino, você acha viável essa privatização? Eu espero que sim, né? Na verdade, esse governo vinha privatizando um monte de empresa, vinha com uma agenda reformista nesse sentido, e o Tarcísio está imbuído dessa visão. Ele não é um liberal de formação, ele é um tecnocrata, eu sempre insisto nisso, ele é um gestor eficiente, dá uma missão, ele cumpre, né? À frente do governo de São Paulo, ele obviamente vai tentar aplicar aquilo que ele tem de visão, que ele absorveu nesse período, e ele entende que o Estado não é o mais eficiente para a gestão desses negócios. E falta recurso, além de tudo. Então, ele prefere chamar a iniciativa privada para fazer. Então, de novo, eu espero que ele consiga levar adiante essa privatização. Se o Tarcísio fizer isso e conseguir emplacar a sua agenda, São Paulo vai destoar ainda mais do Brasil, do Nordeste, infelizmente, porque a gente estava discutindo Sarney e esses feudos políticos do Nordeste, enquanto que São Paulo vai estar à contramão, vai estar trazendo a iniciativa privada, privatizando, dando um choque de gestão, colocando gente séria para cuidar da segurança pública, que é o caso do DERIT. Então, São Paulo tem tudo para descolar ainda mais do Brasil. É uma pena para o Brasil, é boa notícia para os paulistas. O que você acha, Serrão? Olha, o Tarcísio está sendo altamente correto nessa questão. Primeiro, ele está dizendo que ele vai promover um amplo estudo e um amplo debate sobre essa privatização. Porque ela não é tão simples. Não é você apenas vender as ações que pertencem ao governo do Estado numa empresa que é altamente lucrativa, numa empresa que tem uma importância estratégica. A questão é, essa empresa estratégica está cumprindo a sua missão maior pelo interesse público para o qual ela existe? A Sabesp tem que ser uma empresa de saneamento exemplar. Mas não é exemplar para dar lucro para os seus investidores, ela tem que ser exemplar para atender, cumprir o objetivo do saneamento. Para isso é que é preciso você ter um estudo muito sério para esse desafio do saneamento. O Brasil aprovou um marco do saneamento altamente avançado, mas até agora nós não temos empresas suficientes ou até com a competência comprovada para executar esse saneamento. O marco do saneamento, para ser executado, ele vai passar também por mudanças estruturais. Como é que você vai fazer saneamento em favelas se você for tolerante com esses ambientes nos quais você não consegue promover saneamento? Então, esse é o ponto básico. Como é que você vai despoluir os rios Tietê e Pinheiros se você continua jogando esgoto ali clandestino em várias áreas e toda vez que chove, o rio fica aquela podridão. Então, veja, tem que primeiro vencer a estratégia correta para o saneamento. Esse é o problema. E eu gosto de lembrar, o PT votou contra o saneamento, contra o marco do saneamento. O PT não quer saneamento. Então, o PT vai sabotar tudo que diga respeito a isso. É contra isso e sobre isso que o nosso povo tem que ficar muito atento. E o Tarcísio está correto, está levando o debate e o estudo para não fazer besteira. Isso é fundamental. Rodolfo, o governador eleito Tarcísio Gomes de Freitas argumenta que nesse atual modelo que a Sabesp se encontra, ela vai perder valor ao longo do tempo. Como é que você vê isso? Primeiro, eu quero trazer um dado aqui bem interessante, estudando sobre essa pauta. Se nós juntarmos todas as comunidades em São Paulo, nós chegamos a um número absurdo de 35% das comunidades, abro aspas, em favelas, fecho aspas, que não tem saneamento básico. Pessoas que não têm ali um esgoto, que não tem um tratamento, que não tem privadas, que não tem descargas, que não tem água potável.
esse talvez seja o maior desafio do Tarcísio no governo de São Paulo. Mas ele, como um grande manobrador, eu abraço nessa palavra também, ele já começa a fazer coisas e algo que já deveria ter sido feito em São Paulo há muito tempo. Só dele estar se preocupando em privatizar essa grande ideia nascendo na cabeça dele, né? Ele nem se postou ainda e já está preocupado com o saneamento básico em São Paulo. Ele já vem mostrando a preocupação e trazendo um novo modelo de manobras para a cidade que está carente há muito tempo disso. Constantino, porque ele diz o seguinte, o raciocínio do Tarcísio, vou até pegar uma aspas dele para que você possa comentar, ele acha que o Estado não precisa sair completamente da empresa nesse modelo de privatização que ele está propondo. Segundo ele, você pode simplesmente abrir mão do controle majoritário, manter uma parte, ter um assento no conselho, ter golden share, participação nas decisões estratégicas e aí a empresa pode ganhar mais valor. Como é que você vê isso? Paulo, a empresa mais eficiente de saneamento no Brasil é uma empresa privada que cuida há muitos anos lá de Niterói já, né, no Rio de Janeiro. Então, eu tenho um livro chamado Privatize Já. E esse livro já tem um tempo e eu explico lá, inclusive num dos capítulos, sobre a questão do saneamento. Porque eu entendo que muita gente esbarre ali numa mentalidade que revela certo desconhecimento do funcionamento do mercado, que é assim, se não tiver o Estado, quem é que vai cuidar do saneamento dos mais pobres, né? Bom, existe monopólio estatal e, como o Rodolfo lembrou, 1/3 em São Paulo, que é o estado mais rico, não tem tratamento. No Brasil é mais ou menos cerca de metade. Então, o modelo falhou e o Tarcísio entende isso, né? A gestão tem que ter o incentivo do lucro, tem que ter agilidade para punir os empregados mais incompetentes e premiar os mais eficientes. É assim que funciona. Está tudo explicadinho lá no livro e isso não é diferente do setor de saneamento. Não é diferente, né? Essa ideia de que alguns setores precisam ficar protegidos pelo Estado é que nem a história de carta, né? Se não for o correio, quem é que vai entregar a carta não sei aonde? Essa turma não entende o seguinte... quando o Estado se arrogou o monopólio de produção de comida, aliás, muita gente fala do Bolsa Família, esquecendo que o primeiro programa assistencialista do PT era o Fome Zero. E o Fome Zero foi um fiasco, porque o PT queria botar o Estado cuidando da coisa. O Bolsa Família deu certo porque o Estado só dava dinheiro e deixava o pobre pegar o dinheiro e gastar como quisesse, né? E aí funcionou. Então, quando o Estado tentou cuidar da alimentação, que é a coisa mais estratégica e básica do mundo, sem alimento a gente morre de inanição, o que aconteceu, né? Olha lá a história soviética, morreram milhões de inanição. E nos países capitalistas, onde o Estado não produz um grão, não falta comida. Então, de novo, por que eu me preocupo com os mais pobres? Eu quero que a iniciativa privada faça o saneamento deles. E uma coisa que é fundamental, em cima desse raciocínio que o Constantino colocou muito bem. Por que a gente não pode ter mais concorrência nessa área do saneamento? Por que você tem que sair do monopólio estatal para o monopólio privado por outra empresa? Esse modelo está errado. A gente tinha que ter concorrência. Essa área do saneamento é uma área que dá muita grana, honestamente, tá? Honestamente, sem roubalheira, é atender, você vai cobrar pelo fornecimento de água e pelo de esgoto, é isso, não dá para ter prejuízo com isso. Agora, se você tiver roubalheira no meio, esquemas no meio, aí a conta nunca vai fechar. Por isso que essas empresas que foram privatizadas estão dando bom resultado, elas estão fazendo o trabalho minimamente sério, que é cobrar a tarifa e entregar o serviço, só isso, é só isso que precisa.